Então vamos começar aqui. Bom, boa noite a todos, pessoal. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, que é sobre o exame de endoscopia, né? Anteontem, dia 25, foi o dia do médico endoscopista, então convidei uma colega endoscopista para conversar com a gente aqui, né? Então, quem está aqui com a gente hoje é a doutora Simone. Simone, por favor, se apresenta para o pessoal aí, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Simone Braga, eu sou médica, sou gastroenterologista de formação, endoscopista e hepatologista. Por falta de ista, não deixou de ter várias. Aos pouquinhos eu fui adquirindo outras especialidades, mas a endoscopia continua sendo a minha paixão. Eu lembro a primeira vez, até hoje, a primeira vez que eu peguei no aparelho, eu sabia que eu ia fazer aquilo para sempre. E eu trabalho atualmente na Gastroclínica, que é uma clínica bastante antiga e conhecida aqui em Dourados. E amo o que eu faço e, enfim, estamos aí. Legal, Simone. Obrigado por ter aceitado esse convite mais uma vez, né? A segunda live que a gente faz junto, né? Isso, muito bom. É sempre um prazer, é muito legal, muito bom. Muito bom. Bom, então, vamos começar, né? Eu falei que foi o dia do endoscopista, então primeiro parabéns, né, pela data. E vamos falar um pouquinho, então, né, do exame de endoscopia, né? Então, primeiro, fala um pouquinho do médico endoscopista, né? Como que você se forma médico endoscopista, né? Quem é o médico endoscopista? Isso. E aí a gente fala um pouco da endoscopia em si. Isso. Então, o médico endoscopista é o médico apto a realizar procedimentos, né, de endoscopia alta e endoscopia baixa, procedimentos diagnósticos, terapêuticos. O que isso significa, né? É o médico que faz endoscopia, faz colono, faz CPRE, faz ecoendoscopia. E como que funciona a formação do endoscopista, né? O médico endoscopista, ele tem alguns caminhos. A endoscopia, uma época, era uma área de atuação da gastro, da cirurgia, hoje ela é uma área, é uma especialidade, né? E eu fiz o caminho mais longo. Atualmente você pode ser clínico ou ser cirurgião geral e fazer a residência de endoscopia. Eu fiz o caminho mais longo, eu fiz clínica médica, depois eu fiz gastroenterologia, depois eu fiz mais um ano de endoscopia e fiz o título, né? A Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva fornece um título para os especialistas. Eu sou titulada. E é um dos caminhos que dá para seguir. Então, esse é um médico que vai ficar responsável pelos procedimentos de endoscopia, que são procedimentos que podem ser tanto diagnósticos como terapêuticos. Legal, muito bom. E então vamos falar do exame, né? O que é a endoscopia, né? Como que funciona aquele caninho lá que a gente coloca dentro do paciente? Como que é aquele aparelho? O que é aquele aparelho? Como que funciona, né? Esse sistema, Simone? Isso, o aparelho de endoscopia é um aparelho que ele é um tubo, né? Nesse tubo a gente tem um canalzinho onde a gente consegue colocar uma pinça, colocar um instrumento para fazer biópsias, né? Na ponta desse aparelho a gente tem uma câmera que é ligada a um outro aparelho que tira fotos, imagens, ele aumenta, amplia e a gente consegue avaliar todo o trajeto da mucosa, do revestimento interno do esôfago, estômago, duodeno, até um pedaço dele, do segundo intestino delgado. E a parte da colonoscopia, por exemplo, nós avaliamos aí do reto até o ilho terminal, né? Até o finalzinho do intestino delgado, que a gente ainda consegue pegar na colonoscopia. Então, é um exame que, se a gente está falando dos dois exames mais comuns, né? A endoscopia digestiva alta e a colonoscopia, né? São exames, a colonoscopia avalia o intestino grosso, né? E a colonoscopia avalia o intestino grosso e a endoscopia alta avalia o esôfago, o estômago e o duodeno. Então, é um exame feito de rotina, muitas vezes, ou dependendo da indicação, que nós vamos falar sobre isso, o pessoal pode até, se tiver alguma dúvida, pode ir mandando também para a gente já ir respondendo. Já ir respondendo, exatamente. Bom, então tá. E como é que a gente faz esse exame, né, Simone? Como é que é feito o exame, né? Primeiro,
Vamos falar primeiro da endoscopia digestiva alta, depois a gente fala da coluna, senão começa, acho que confundir um pouco. Começa a misturar, né? Então vamos falar primeiro da endoscopia digestiva alta, né? Então, Sim. o paciente, ele passou no médico lá, o clínico dele pediu uma endoscopia, né? O que vai acontecer com esse paciente? Que preparo que ele tem que fazer? Como que ele tem que chegar lá né, na clínica para fazer a endoscopia? O paciente tendo uma indicação do seu médico responsável, ele vai procurar a clínica onde ele vai fazer o procedimento e lá ele vai ser orientado, né? Ele vai ser orientado a fazer a endoscopia, se tiver sido pedido a endoscopia convencional, né, com biópsia, a endoscopia de rotina. Ela é feita em jejum, a orientação é um jejum mínimo de 8 horas para sólidos, né? Então significa não comer nada dentro de 8 horas. Mas a gente costuma sugerir que 12 horas é até melhor, mas a partir de 8 horas a gente já tem um jejum razoável. Para líquidos é um pouco menos, 4 a 6 horas, né? A gente pede isso não só porque não tem mais conteúdo no estômago, né, de alimento, claro, né, mas também porque não tem mais resíduos, né? Porque às vezes fala assim, mas o estômago já esvaziou depois de 4 horas de sólido, 6 horas de sólido. Mas às vezes fica algum resíduo coladinho no estômago que atrapalha a visualização. O médico, na hora que ele vai colocar o aparelho, não vê direito, né? O que tem ali. E o jejum é muito importante porque ele evita o risco de uma broncoaspiração, que significa o quê? Que o conteúdo do estômago suba, né, pelo esôfago, vá até a garganta e a pessoa acaba aspirando aquilo para o pulmão, que é algo muito grave. Por isso que a gente exige e pega tanto no pé, pergunta quando o paciente chega, pergunta quando o paciente entra na sala, pergunta antes de começar a sedação, né? E aí você vai receber essas orientações de jejum, é um exame que o paciente precisa estar acompanhado, né? Ele não pode vir sozinho para fazer o exame, porque ele é feito sob sedação. Então, o paciente não tem condições de sair da clínica por conta própria, andando, ou de muito menos dirigindo, né? De moto também não está recomendado, porque às vezes o pessoal vem de moto e quer ir embora de moto, não tem como, né? Então, assim, a gente tem essas orientações, né? É importante que ele lembre que vai ser retirado provavelmente biópsias do estômago, isso tem que ser levado ao laboratório, né? Para que seja feita a análise desse material, é bem importante, a gente faz de rotina em todos os pacientes. Mas fez a biópsia porque precisou? Não, fez a biópsia porque a gente faz de rotina, se precisar a gente faz também, enfim, mas é um procedimento de rotina. A gente orienta também que não faça uso de bebida alcoólica, de preferência nos 24 horas anteriores ao exame, então que não tenha feito uso de bebida alcoólica no dia anterior, né, para evitar conflito com a sedação, né. As recomendações básicas são essas, e aí existem algumas recomendações individuais. Alguns pacientes com mais risco podem precisar de uma avaliação de um anestesista, da presença de um anestesista na sala, porque a endoscopia alta ela é feita sob uma sedação que a gente chama de sedação consciente. O paciente é capaz de responder, mas ele está sonolento, relaxado, sem aquele fator da ansiedade, né? Na imensa maioria das vezes o paciente acaba dormindo mesmo, e acordando só depois do exame. Mas a gente sabe que existe a possibilidade dele estar um pouco acordado, e isso não está errado, né? Então, a sedação é feita, é uma sedação leve, rápida, o exame é rápido, em torno de 10 minutos, né? Demora mais, eu falo assim, demora mais para a gente montar isso aqui. Montar, pegar a veia, colocar oxigênio, colocar o oxímetro, né? Então vai ser monitorizado. Nossa, mas tem tanto fio, para que tanta coisa? É por segurança. Então é um procedimento feito com bastante segurança. É um procedimento muito rotinizado, protocolado. Pelo menos nós aqui na gastroclínica, nós temos um protocolo seguido, né? O paciente entra, ele troca, põe uma roupinha para proteger a roupa, para não molhar, ele entra na sala, ele recebe uma avaliação dentro da técnica de enfermagem, é medida a pressão, pegado sinais vitais, é feito um questionário rápido na sala, pergunta-se do jejum de novo, né? Então, assim, tem todo um protocolo, aí o médico chega, se apresenta, começa a sedação, conversa com o paciente.
É importante dizer que também é feita uma anestesia local na garganta. Alguns pacientes até reclamam depois que ficam com a garganta adormecida. É o anestésico local, porque se nesse momento que o paciente acaba acordando, ele percebe o aparelho, é muito desconfortável. Então a gente faz esse anestésico tópico para que ele não sinta. É de xilocaína, mesmo anestesia de dentista, até um gostinho um pouco amargo, mas é importante. Geralmente a gente pega a veia na mão, uma veia simples, nada de muito sofisticado, não tem necessidade, é um procedimento seguro, rápido, e cada vez mais ele é feito com mais segurança e em melhores condições para o paciente, né? Com certeza, né? Foi uma área que evoluiu muito, né, Simone, né? Eu lembro que quando eu estava na época da faculdade, né, a endoscopia ainda era um procedimento pedido muito pouco ainda, né? Era uma coisa que tinha Sim. poucos médicos endoscopistas, era uma coisa ainda pouco difundida, né? E hoje realmente foi um procedimento que hoje se faz com muito mais frequência, né? Com muito mais segurança e com muito mais qualidade, né? Ó, isso exatamente, claro. Eu lembro assim, não tem muito tempo que eu sou, né, estou na endoscopia, né, desde a residência em 2008, eu entrei na residência, então assim, não tem tanto tempo e já evoluiu muito, até nas medicações, nos protocolos, e assim, aqui a gente tem bastante segurança, porque a endoscopia, como eu falei, ela pode ser feita com o paciente consciente. Ela pode ser feita com o paciente acordado, sem suporte de oxigênio, sem, né, grandes, né, ela pode sim ser feita, não está errado. Porém, nós aqui, a gente opta por fazer o procedimento com maior segurança. Então, o paciente tem a veia, ele tem a anamnese antes, ele fica com um catéter de oxigênio no nariz, o pessoal às vezes fala que fica com um canudinho no nariz, é um suporte que a gente fornece a mais, que eu acho que é importante, né? A monitorização é feita, às vezes cardíaca também, dependendo do paciente a gente faz, mas sempre a oximetria de pulso em todos os pacientes. Então a gente toma alguns cuidados, mas é um procedimento assim que ele é seguro, né? As pessoas têm medo de endoscopia, provavelmente nunca fizeram. Ou se fizeram, fizeram numa época em que era uma coisa muito delicada, né? Um negócio muito... Né? Hoje não, a pessoa faz, né? Tem aquele dia ali que a gente pede para ficar afastado, para não trabalhar, né? Para não se expor, não dirigir, operar a máquina, dirigir, né? Mas já no dia seguinte a pessoa já está apta a qualquer atividade, sem problemas, né? Então, realmente é um Legal. procedimento que mudou bastante nos últimos anos. E, bom, você também faz a parte clínica, né? Você é gastroenterologista também. Então, quando que a pessoa precisa fazer uma endoscopia, né? Vamos discutir um pouquinho as indicações, né? O paciente vai lá com que queixas, quais são as principais, né, indicações de se pedir um exame de endoscopia? A endoscopia que a gente chama que não pode deixar de fazer nunca, né? Dizer assim, o paciente tem que fazer uma endoscopia, não tem outra alternativa, né? A gente tem alguns sinais de alarme, né? Por exemplo, sangramento, paciente que está vomitando sangue ou perdendo sangue nas fezes, é um paciente que precisa fazer endoscopia e o quanto antes, né? Perdendo peso, no paciente acima dos 40 anos, no paciente fumante, no paciente que tem esses sinais mais de alarme. Mas em que circunstâncias? Nos casos de dor, queimação, azia, né? A gente tem os pacientes que têm queixas de má digestão as mais variadas possíveis, as dores abdominais as mais variadas possíveis. Eu brinco muito com os pacientes no consultório, aí já realmente como clínica, que a endoscopia ela é o começo, assim, a gente começa pela endoscopia. Mas você vai no lugar sempre, ele pede endoscopia, sempre, sempre, sempre. Não que tem que pedir sempre, não é em todas as consultas, lógico que não. Mas se você tem uma indicação de fazer endoscopia, é melhor faça, para começar por ela. Porque se eu tenho na endoscopia já algum indício de uma causa para aquele problema, eu já vou tratar. Né? Eu já tenho um dado, já tenho uma informação importante ali
e aí eu acho que aquele momento já tem que aproveitar a oportunidade de já fazer. Isso acontece muito, por exemplo, nos pacientes que têm umas queixas vagas digestivas. Ah, é uma dor, uma má digestão, eu não sei, é um desconforto, um mal-estar, tudo que eu como passo mal, né, uma coisa ruim no estômago. Você vai fazer uma endoscopia, por exemplo, encontra H. pylori, que é a bactéria que muita gente tem, cerca de 50% da população mundial tem H. pylori, e a pessoa descobre essa bactéria, mas é aquela oportunidade que ela tem de tratar. Então, será que é a causa daquilo tudo que ela está sentindo? Pode ser que sim, é bem provável que sim. Mas se não for, eu tenho que tratar o H. pylori primeiro, para depois dizer se aquilo, né, pode ter outra causa, né? Mas a gente fala que a endoscopia ela é o primeiro passo para a gente entender as queixas digestivas, principalmente essas queixas altas, né, da parte da barriga para cima, né, do meio da barriga para cima, né? Ali estômago, né, ali aqui atrás do peito, às vezes na garganta, dor de garganta, tosse, pode ter indicação de tratamento de avaliação de refluxo, e a endoscopia é um exame recomendado. Então, a endoscopia ela é feita nessas circunstâncias, e aquele paciente que não pode deixar de fazer, como eu comentei, aquele paciente está perdendo sangue, está com anemia, aquele paciente que fuma, a pessoa que tem mais de 40 anos, que já tem outras doenças, que já teve algum tipo de câncer, né? Então, aí são sinais de alarme que a gente não pode deixar passar, né? Mas depois de uma avaliação, tendo a indicação do médico responsável, o procedimento tem que ser feito e ele é feito com bastante segurança. Legal. Essa bactéria, né, o Helicobacter pylori, é interessante a gente comentar um pouquinho dela, né, que ela é causadora de gastrite, né? Ela causa a inflamação do estômago, né? Ela altera a mucosa, né, a defesa da mucosa gástrica, né? E aí você permite que o ácido do estômago ataque o próprio estômago e causa gastrite, né? Exatamente isso. Então eu é brinco uma... assim, eu falo aqui para os pacientes, o estômago tem um ácido tão forte que se você jogar um ácido no pH 2, 3, que é o pH do estômago, né? 1, 0, 5, né? Você vai jogar um ácido com essa força num pedaço de carne, vamos dizer assim, aquilo ali vai, né, derreter na hora. Por que não queima o próprio estômago, né? Como que não acontece nada? O estômago também não é feito de carne, vamos dizer assim? Então, por que isso não acontece? Porque o estômago tem barreira de proteção, tem mecanismos da mucosa que protegem, né, do próprio ácido. E o H. pylori faz justamente isso. O H. pylori e também anti-inflamatórios, né, outras substâncias podem também fazer essa perda da barreira de defesa do estômago. E o H. pylori é uma das causas, né? Então fica mais propício a gastrites, a úlceras, hemorragias e ao câncer de estômago. A gente não pode esquecer que o H. pylori é um dos precursores do câncer gástrico. Ele entra na cascata de formação do câncer de estômago, vai fazendo a gastrite, a inflamação, as alterações na mucosa, até que isso pode levar ao câncer. Então, quando a gente trata o H. pylori, faz o diagnóstico de H. pylori, a gente está prevenindo o câncer de estômago naquela pessoa. Então, a importância de se fazer a endoscopia com a pesquisa de H. pylori é essa. É a gente evitar que essa pessoa desenvolva, né, um câncer de estômago futuramente. Às vezes, quando a gente faz a endoscopia, já encontra, né, Fábio, lá na mucosa, já algumas alterações, você já fala, isso aqui já entrou já na cascata de formação do câncer, que poderia levar 5 anos, 10, 20, 30 anos, mas se a pessoa não tivesse feito o diagnóstico naquele momento, talvez poderia evoluir. As biópsias vão lá para o laboratório, né? Eu analiso, né? Eu sou patologista, a gente avalia as biópsias gástricas, né? Feitas na endoscopia, né? E ali a gente avalia, né? Se tem gastrite, como que está a inflamação da mucosa, né? Se essa mucosa está alterada ou não, se tem ou não Helicobacter pylori, né? A gente avalia se tem alterações, né? Precursoras de câncer, né? Como a metaplasia intestinal, como a displasia, né? Atrofia. Processos que podem favorecer, né, a possibilidade de um câncer de estômago.
Então, falando no câncer de estômago, Simone, a endoscopia, ela também é um exame de rastreamento para câncer gástrico, né? Uma pessoa que não tem sintoma nenhum, ele tem indicação com uma certa idade de fazer a endoscopia visando prevenção do câncer de estômago? Como é que funciona isso hoje? Então, atualmente não existe um protocolo, como existe, por exemplo, para câncer de intestino, né? Que depois a gente vai falar da colono, né? Uhum. Para colonoscopia, sim, existe. Mas para o câncer gástrico não existe um protocolo específico. Ah, todo mundo a partir dos 40 anos, 45, 50, 60 tem que fazer uma endoscopia. Não, não existe. Mas na prática, como um cuidado que o especialista, o clínico, o médico responsável por aquele paciente acaba solicitando no mesmo momento da colono. Então, com a mesma, né, com a mesma frequência, com o mesmo rastreio da colonoscopia. E a gente sabe que essas alterações, o câncer gástrico, por exemplo, está cada vez mais frequente na população cada vez mais jovem. Então, o tipo de câncer de pacientes mais jovens está cada vez mais comum, não é só aquele câncer do paciente mais idoso, aquele câncer do paciente que fuma, do paciente que bebe, né? Do H. pylori também tem outro tipo de câncer, que é do paciente mais jovem, enfim. Então, esse tipo de câncer está surgindo com mais frequência. Então, isso demanda que nós, médicos, a gente não precisa esperar também que os protocolos surjam para começar já a fazer alguma coisa. Não vou esperar meu paciente ter um câncer ou começar a ter essa recomendação formal para pedir. Então, eu peço. Na prática, eu peço, sim. O paciente nunca fez uma endoscopia na vida e veio para mim e eu tenho indicação de pedir. Talvez ele não tenha sintoma, ele tenha sintoma intestinal, ou ele quer fazer um check-up, ou ele quer fazer uma colonoscopia. Eu falo, vamos sim fazer a endoscopia neste momento, que é o momento da gente rastrear o tubo digestivo e ver se também não há, né, algum sinal de uma doença precoce no estômago. E aí, dependendo do resultado, obviamente, que a gente vai definir se vai fazer de novo dali a 5 anos ou não. Mas um protocolo formal não há. Mas nós fazemos, porque a gente não vai ficar olhando para aquilo e não, né, vendo as estatísticas cada vez aumentando mais e não fazer nada. E quem tem antecedente familiar para câncer gástrico? Muda a situação? Não há essa recomendação formal ainda. Não há, ainda não. Tá? Mas é um alerta. E eu comento muito, assim, que na endoscopia a gente tem bastante isso. É um exame que, no meu dia a dia de consultório, algumas vezes a gente precisa pedir alguns exames, isso a gente tem que conversar sobre isso, porque isso é importante, né? Alguns pacientes querem fazer alguns exames, porque eles se sentem em risco, né? O paciente teve o pai que faleceu com câncer de estômago, aquilo foi um trauma para ele, ele tem medo de ter aquilo. E para ele vai ser um alívio, vai ser algo, vamos dizer assim, que vai trazer para ele muito benefício psicológico, benefícios mentais, benefícios, psicológicos mesmos, né, dele fazer e ficar feliz, olha, tá aqui meu exame, eu não tenho, né, tá tudo bem, eu posso fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, outro, né, então a pessoa se sente bem com isso. E a gente tem que, como médico, também entender que às vezes você vai pedir sim esse exame. É uma indicação, se você pegar lá os protocolos, a indicação do exame, solicitação do paciente, se o paciente solicita, depois de orientado, com relação aos riscos, de como que é feito o procedimento e tal, ele quer fazer, porque tem essa dúvida, ele tem esse direito, eu peço. Já pedi algumas vezes, é óbvio que eu falo, olha, não tem uma recomendação, mas se você se sente, vai se sentir melhor com isso, às vezes é o tratamento daquela pessoa começa até a sentir, ela começa a sentir que ela tem alguma coisa, porque ela está tão sugestionada, com tanto medo, né? E é real, aquilo que ela está sentindo é real. Surgiu da mente dela, mas é real, a dor é real, ela está sentindo aquilo. Então, ela precisa fazer o procedimento se ela não tiver nenhuma contraindicação, logicamente. O paciente está lá, tem
uma série de comorbidades, um monte de problema de saúde, eu vou fazer uma endoscopia nele, vai ser arriscada, e obviamente eu, né, não vou fazer. Mas se o paciente está bem, lúcido, consciente, foi orientado, conversou, passou por consulta, né, recebeu todas as orientações que ele precisava e ele quer fazer um exame, ele vai fazer. Ele vai, eu solicito. Isso aqui é algo que eu acredito que não. E eu falo isso com tranquilidade, sabe? E Legal. acontece. Acontece sim. O Uhum. paciente às vezes vem por conta de um histórico familiar, né? E a gente tem que falar também, né, que algumas populações têm mais, né? A população de origem japonesa tem uma incidência maior, então precisa também. E às vezes eles vêm com esse questionamento, né? E eu até proponho, inclusive, um rastreamento com biópsias diferenciadas nesses pacientes, né? Que já tem também alguns protocolos de você fazer o mapeamento do estômago no paciente de risco, né? Então é bem interessante, é uma área bem na endoscopia preventiva. Eu acredito que nos próximos anos vão surgir algumas recomendações. No momento não há, mas vão surgir, eu imagino. Legal. Ó, deixa eu dar umas informações aqui. Pessoal, ó, o pessoal tá entrando agora, tem gente que às vezes não vai poder ficar até o fim. Essa live está sendo gravada. Daqui a pouquinho ela vai estar disponibilizada aqui no Instagram. E amanhã já vai estar disponível no nosso canal do YouTube, lá no canal do Artemis Laboratório, tá? Lá no nosso canal tem mais de 50 lives já gravadas lá. Então, se você quiser saber informação sobre várias coisas sobre saúde, entre lá no nosso canal, curta o nosso canal, acompanha. Tem muita informação importante lá sobre saúde, sobre várias patologias aí. E, por favor, mandem perguntas, tá? A nossa interação é muito importante, tá? Então tá aí o chat, vão tirando suas dúvidas, vão participando, porque é essa interação que é muito importante para nós, né? Bom, então, Simone, vamos falar um pouquinho então da endoscopia digestiva baixa, né? A colonoscopia, né? Que vem do cólon, né? Do intestino grosso, né? Então, vamos falar um pouquinho, então vamos seguir a mesma lógica aí, né? Como que é feita a colonoscopia, né? Isso. A colonoscopia é um exame também feito no ambiente adequado. A colonoscopia, ela exige um pouco mais de cuidados, ela exige um pouco mais de preparo. A palavra preparo já serve para dizer, mas ela exige um preparo, ou seja, a limpeza do intestino grosso. A gente tem que tirar todo tipo de resíduo de fezes do intestino, né? Então é fundamental que seja feita uma limpeza de todo o intestino. Então, como é que é feito isso? Primeiro o paciente faz uma dieta, então ele diminui algumas coisas, tira algumas coisas da alimentação, principalmente fibras, cascas, sementes, que são ótimas para o intestino, são maravilhosas, são perfeitas, mas para um preparo de cólon a gente tem que retirar, porque elas podem ficar grudadas dentro do intestino, então a gente precisa fazer o preparo. Né? Então é feita uma dieta, o paciente fica sem comer algumas coisas por alguns dias, depois ele recebe alguns laxantes de comprimidos, que são laxantes que a gente reserva também para o preparo, e depois, num dia do exame, mais cedo, ou no dia anterior, se o exame é feito de manhã, ele recebe um líquido que eu falo que é uma lavagem de cima para baixo. É um líquido que você vai tomar. Ao invés de fazer uma lavagem por baixo, você vai fazer uma lavagem de cima para baixo. Vai tomar esse líquido vai descer lavando o seu intestino. Né? E o objetivo é que o intestino esteja limpo. Né? Limpo de todo e qualquer resíduo. Ah, mas eu tô com diarreia já faz dias. Não, você não está com o cólon preparado. Ah, mas está saindo só um líquido, só uma água. Mas você vai ver, a água não é aquilo, então tem que fazer o preparo, então tem que ser feito o preparo. É o ideal, a gente tem um preparo individualizado, né? A gente tem um preparo padrão e a gente individualiza dependendo do paciente. Alguns pacientes podem precisar de um pouco mais. Eu comento que o preparo ele funciona para 80% dos pacientes, preparo padrão. Para 10% ele vai ser uma quantidade muito grande de líquido, pessoas que poderiam estar com o intestino preparado com uma quantidade menor, e para outras pessoas ele é pouco,
Algumas pessoas vão precisar complementar com alguma lavagem, ou fazer de novo, repetir, tomar uma quantidade um pouco maior de líquido. E aí depois, tendo feito o exame, o paciente vem nas mesmas condições do paciente de endoscopia, então aquele jejum, vir acompanhado, né? E a colonoscopia, na imensa maioria das vezes, nós precisamos de uma sedação um pouco mais profunda, porque é um exame um pouquinho mais desconfortável, né? Quando a gente faz a colonoscopia, a gente precisa injetar ar dentro do intestino, e isso pode ser doloroso e desconfortável. Então, da cólica, da dor. Então, a gente precisa sedar um pouquinho mais. A endoscopia, ela não é dolorosa, ela pode ser desconfortável, a endoscopia alta. Ela pode ser desconfortável ali na garganta, mas ela não é dolorosa. Dificilmente, a não ser que o paciente tenha uma intolerância muito grande ao ar que a gente coloca no estômago, mas isso é muito raro. Agora, a colonoscopia, sim, ela pode ser sim. Na imensa maioria dos pacientes, ela vai ser dolorosa, o paciente fazer a colonoscopia. Então, a gente seda, né? Ela é sempre feita sob sedação, né? Principalmente se ela for uma colonoscopia total, não for só a parte final do intestino, que a gente chama de reto-sigmoidoscopia, que a gente só avalia o reto-sigmoide. Então, ela é feita todo o intestino grosso, o intestino é uma moldura da barriga, então sai do reto, sigmoide, descendente, transverso, ascendente, seco. A gente segue, vai até o seco e depois tenta entrar através de uma válvula que nós temos que separa o intestino delgado do intestino grosso. A gente entra por essa válvula e tenta ver o finalzinho ali do intestino delgado, que é o hilo terminal. Então, esse seria o exame de colonoscopia, né? Legal. E é um exame bem mais demorado também, né, Simone? Sim, O paciente sim. fica bem mais tempo para fazer o exame de colonoscopia, né? Isso, A colonoscopia, ela não tem um período fixo para você fazer de tempo. Tem pacientes que vão ter um pouco mais de dificuldade, que você não vai conseguir, porque o objetivo é que a gente passe o aparelho pelo intestino e vá entrando com ele até chegar ao final do intestino grosso. E isso é variável. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, porque às vezes tem uma aderência, o intestino e partes do intestino são soltas. Essas partes soltas podem fazer uma coisa que nós chamamos de alça, que às vezes o aparelho não consegue progredir. Então pode demorar um pouco mais. Nós temos manobras que a gente usa, técnicas que a gente usa para conseguir fazer o exame, né? E aí depois que a gente chega no final do intestino grosso, ou no início do intestino grosso, dependendo, né? A gente chega, a gente vai retirando o aparelho e examinando, vendo se há pólipos, vendo se há lesões, úlceras, algum sinal de algum problema que possa estar causando aquelas queixas, ou alguma lesão precoce, né? Como eu falei, o câncer de intestino grosso, ele é muito prevalente, ele é muito frequente, só que é um câncer de crescimento lento. Então, por isso que a colonoscopia é considerada preventiva. Se a gente consegue fazer o diagnóstico no início, a gente evita que aquilo se torne, né, um câncer de cólon futuramente. Então, é feita a colonoscopia e na retirada a gente vai examinando. Por isso que precisa estar bem limpo o intestino. Por isso que o preparo tem que estar bom. Porque a gente não pode ter nada tapando, né, as paredes do intestino para que a gente possa ver, né, tudo que tem ali, se há algum pólipo, se tem alguma lesão. O pólipo é como se fosse uma verruguinha por dentro do intestino, então, geralmente os pólipos, na maioria deles, são pré-malignos. Então, o pólipo pode virar um câncer, então a gente opta por, vendo um pólipo, que ele seja removido. E durante a colonoscopia é possível remover, é possível fazer biópsias. Então, uma colonoscopia é um exame que demora um pouquinho mais, a gente não sabe quanto tempo pode demorar. Mas, né, via de regra, não vai passar ali mais muito do que 20 minutos, 30 minutos. Mas pode acontecer, tem exames que podem demorar mais do que isso, sim. Tá? Uhum. Ô, Simone, então, deixa eu só citar aqui, tem algumas colegas aqui participando, a doutora Mariana Colodeto, que é ginecologista, até participou comigo na live semana passada. Oi, Mariana, até fiz uma pergunta aqui, que nós já vamos emendar aqui. E tem uma colega endoscopista aqui, a Ivana Shinzato está aí também, que é colega endoscopista. Parabéns aí pelo dia da endoscopia. Tem mais uma colega aí acompanhando com a gente aí, tá?
Então, ó, aproveitando a pergunta da Mariana Colodeto aqui, né? Que ela pergunta qual a periodicidade que devemos realizar a colonoscopia. Então, já vamos falar aí, né, do rastreamento do câncer de cólon, né? Isso. Quando Bem a gente deve importante. começar e de qual a periodicidade de se fazer a colonoscopia, né? Isso. A colonoscopia a gente indica para a população geral a partir dos 45 anos, tá? Atualmente, a recomendação da Federação Brasileira de Gastro é aos 50. Porém, já há uma sugestão da própria Federação de Gastro, Sociedade Brasileira de Endoscopia, que é uma recomendação que vem dos americanos, dos Estados Unidos, de reduzir isso para 45, porque a incidência de câncer de intestino nas pessoas abaixo dos 50 anos aumentou muito nos últimos anos. Aqui na clínica, eu vou dizer assim agora, né, nós não estamos fazendo nenhuma estatística, nem estudo científico, nada, mas se a gente pegar na nossa casuística aqui, né, de centro pequeno, nós não passamos 30 dias sem um diagnóstico de câncer de intestino em uma pessoa abaixo dos 50 anos. No mínimo, uma vez por mês, nós temos um caso aqui. Nós fazemos uma média de 5 a 10 colonoscopias por dia, dependendo do dia da semana, até mais que isso, mas não menos do que 5 por dia, e a gente pega uma incidência pelo menos uma vez ao mês, acho que até mais, dependendo do mês, de incidência de câncer de cólon em pessoas com menos de 50 anos, 38 anos, 41 anos, 45 anos, 47 anos, e essas pessoas muitas vezes estão com poucos sintomas e elas demoram às vezes para fazer a colonoscopia porque falam, mas você não tem nem 50 anos, você tem só 47. Não, você não está na idade de fazer colonoscopia ainda. E aí às vezes a pessoa demora para descobrir porque demora para fazer o procedimento e não sabe, às vezes acha que é outra coisa, intestino irritável, é uma infecção, é vermes, é alguma coisa, enfim. E às vezes a pessoa jovem mesmo já pode sim ter um câncer de cólon. Então, dependendo da indicação, dependendo dos sintomas, a gente faz sim, né? Antes até. Mas atualmente a recomendação formal é a partir dos 45. E a periodicidade vai depender do que você encontrar na colonoscopia. Se encontrar pólipo, dependendo do tipo de pólipo, isso pode variar de 6 meses a 3 anos. E, dependendo se esse pólipo foi retirado, enfim, 5 anos. Né? E a Federação Americana, a Sociedade Americana, ainda indica que isso pode ser feito a cada 10 anos a colonoscopia. Mas no Brasil, na prática, nós fazemos a cada 5, em média. Então, aquela pessoa que fez uma colono, tá tudo bem, não tem nada, vamos fazer outro daqui a 5 anos. Vamos fazer outro daqui a 5 anos. A gente faz, né? Então, é uma periodicidade que não é exagerada, não é um excesso de zelo, mas também não é descuidada, entendeu? Então, é o que na prática a gente acaba fazendo, a cada 5 anos. Agora, se tiver pólipos, se tiver, dependendo do tipo de pólipo, tem isso também. Às vezes a pessoa fala, deu pólipo, sim, doutora, no meu último exame. Mas de qual tipo? Eu preciso ver o laudo anatomopatológico, né? Que você bem sabe que geralmente vem ali detalhado, né? Se foi removido, se tem margem, enfim. E a gente consegue entender que tipo de pólipo era aquele. Dependendo de como foi ressecado, retirado, às vezes a gente tem que fazer de imediato outra. Porque às vezes veio ali já um câncer precoce. Né? Já tem um câncer ali naquele pólipo. E o laudo do patologista está dizendo, aqui, está avisando que não foi tirado tudo, que ficou um pedaço, que pode ter ficado um pedaço. Então, vamos repetir para ver se ficou alguma coisa, a gente terminar de tirar esse pólipo, né? Então, assim, depende muito, a periodicidade depende muito, mas num exame normal, via de regra, 5 anos. Não sei se eu respondi, se era isso que a Mariana queria entender, mas é basicamente isso. Legal. E independente de ser homem ou mulher, né, Mariana? Né, O câncer de cólon, a Mariana está respondendo para ela também. O câncer de cólon, ele é o segundo tipo mais comum entre homens e mulheres. Então, se você for pegar a incidência, ele não tem diferenciação
para homem e para mulher, né? E é um câncer comum nos dois sexos, né? Legal. E isso é uma coisa, a gente está falando de pólipo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Dizer que tanto na endoscopia quanto na colonoscopia, você consegue fazer pequenas cirurgias, né? Você consegue retirar lesões, né? Então, acho que isso é importante falar também, porque muitas vezes você consegue curar pela endoscopia, pela colonoscopia, um câncer precoce, né? Então, acho que isso é Uhum. importante falar também, que não é só para diagnóstico, mas muitas vezes você consegue tratar, né? Esse paciente Uhum. com um pólipo, né? Que na verdade já é um câncer precoce, e você consegue tratar no próprio exame, né, Simone? Sim, sim, com certeza. Então, a colonoscopia, a endoscopia, ela pode ser terapêutica, né? Então, é um tratamento feito, na maioria das vezes é feito uma pequena ressecção, né? A gente tem técnicas para isso, não vou me ater a técnica aqui, mas a gente consegue remover, na maioria das vezes, inteiro aquela lesão, né? E às vezes fala assim, é uma lesão pequena. Às vezes, na maioria das vezes, elas têm menos de 1 centímetro. São lesões pequenas, mas tem que pensar no benefício que aquilo vai ter. Mas eu tirei pólipo, aquele pólipo não vai te incomodar mais, nós conseguimos retirar ele inteiro, né? Então, eu acho bem legal isso, bem interessante que a gente tem essa, essa possibilidade durante a colonoscopia, né? Legal, muito bom. E aí, né, novamente falando aí da minha parte como patologista, né, esses pólipos, essas biópsias vão lá para o laboratório e é lá que a gente analisa isso daí, né? E aí que nós vamos dar o diagnóstico, né? Se aquele pólipo é benigno, se aquele pólipo é pré-maligno, né? Se é um adenoma, ou se já é um câncer, né? Que pode ser Sim. precoce ou mesmo um câncer avançado, que esse paciente vai ter que ser encaminhado aí para um tratamento cirúrgico, para um tratamento oncológico, né? Então, eu acho que é importante a gente comentar também, né, da necessidade de se fazer o exame anatomopatológico, né? Porque às vezes eu vejo que alguns pacientes, às vezes ficam meio reticentes, mas para que levar para biópsia? Para que fazer o exame, né? Então, da importância desse diagnóstico, Isso, né, isso. Simone? Porque tem que levar para o laboratório, né? A pessoa fala, eu recebi aqui, tem vários frascos, né? A gente remove um por um, com todo cuidado, né? Separadamente. Nós temos também a possibilidade na colonoscopia de marcar onde estava cada uma daquelas lesões, né? Com um corante, para que se por acaso a pessoa volte a ter algum problema, a gente sabe que foi dali que foi removido, né? Então é bem interessante isso sim, né? Tem a importância de se fazer a análise correta daquele material, até porque disso vai depender o que vai ser feito depois, se vai tratar, se vai passar para o oncologista, em quanto tempo vai fazer uma nova colonoscopia, né? Como eu mencionei, né? Porque se é um tipo, dependendo do tipo de pólipo, a gente tem que fazer imediatamente, ou com um período menor, né? Então é bem interessante isso sim, é muito importante. Uhum. Legal. Olha aí, ó, a Janaína Kerr, nossa colega também, ó. Parabéns pela live. Tema muito significativo, importância do cuidado e da prevenção. A Janaína também já fez uma live com a gente aí. Precisamos marcar mais uma aí pra gente falar aí da saúde da mulher de novo aí, ô Janaína. Com certeza, Bom, também é outro tema muito importante mesmo. com certeza. Ô Simone, agora, bom, nós falamos aí da colono, da endoscopia, que são os principais exames, né? Mas existem outros exames que você também pode fazer, né? Menos comuns, para causas específicas, que acho que a gente não vai ficar falando muito, mas existem outros exames complementares que o endoscopista também faz usando o próprio equipamento da endoscopia, né? Que tipos de exames, que mais que a gente pode fazer aí, né, de exames aí na clínica de endoscopia? Sim, tem outros exames, né, que são para avaliar outras áreas, né, vamos dizer assim, outros aspectos do tubo digestivo. Por exemplo, a CPRE. A CPRE é uma colangio pancreatografia endoscópica retrógrada. O nome parece um negócio, mas na verdade é um exame para se avaliar as vias biliares pancreáticas, né? Então, assim, os canais biliares, aonde há a drenagem da bile,
né? É feito um exame também endoscópico, tá? Ele exige um treinamento diferenciado. Nós temos na clínica um profissional que faz esse exame. Existe também, que nós não temos, infelizmente, em Dourados, a ecoendoscopia, né? Que atualmente, hoje a gente já tem, a endoscopia tem avançado cada vez mais, né? E a gente tem já há muitos anos o avanço da presença do endoscópio, né? Da presença do ultrassom no aparelho de endoscopia, o que facilita a avaliação de lesões, por exemplo, que estão dentro da parede do estômago, para avaliar a profundidade do acometimento daquela lesão, avaliar estruturas adjacentes, por exemplo, o estômago está em uma situação próxima ao pâncreas, então a gente tem possibilidade de avaliar o pâncreas através da endoscopia. Então, assim, tem se avançado muito a endoscopia bariátrica, né, a endoscopia no paciente pré-operatório, pós-operatório de bariátrica, né, no tratamento da obesidade. Já existe até a bariátrica endoscópica, né, um exame, já um procedimento que é feito por endoscopia, uma sutura feita por endoscopia, que é uma cirurgia bariátrica. Então, assim, tem se avançado, principalmente essa parte terapêutica, tem avançado muito, né? É óbvio que o dia a dia da imensa maioria das pessoas é a endoscopia, a colonoscopia básica ali. Mas é bom a gente lembrar que existe uma gama, né, muito grande também. Opa, caiu um pouquinho. Tá Cortou aí um ouvindo? pouquinho. Oh, cortou um Isso. pouquinho aí, Simone. São Repete exames que essa também têm parte. sua importância, né? São exames endoscópicos também, não tão comuns, não são da rotina do dia a dia das pessoas, mas a endoscopia também tem avançado nesse sentido. Legal, muito bom. Bom, estamos chegando no final da nossa live aí, né? O tempo passou rápido, olha, já são quase 8 horas, né? A gente vai falando, vai conversando e o tempo vai voando aí, né? Bom, eu acho que nesse final aí, acho que é interessante você deixar essa mensagem da importância, né? Da importância do paciente procurar o seu gastroenterologista, procurar o seu clínico, né? Quando que ele deve procurar, quando que ele tem que começar a se preocupar, né, com esses exames preventivos, né? E deixa essa mensagem final aí para eles aí, Simone. Isso. Eu acho importante que as pessoas fiquem atentas aos sinais do seu corpo, né? Não deixe de procurar o especialista, não deixe de comentar com o seu médico se você tiver sintomas. Não tenha medo de fazer endoscopia, não tenha medo de fazer a colonoscopia. São procedimentos que vão te trazer importantes informações sobre o seu corpo, sobre a sua digestão, sobre os riscos que você tem. Então, não deixe de procurar um especialista, se for o caso, mas também o próprio clínico, o cardiologista, o ginecologista, o seu médico, né, que ele pode também solicitar para você um exame de colonoscopia, de endoscopia, de acordo com a indicação, né? Então, se atente a isso, não deixe de fazer por vergonha de fazer a colonoscopia, ainda tem muita gente até hoje, ainda que tem vergonha, então não deixe de fazer. Recomende para os seus parentes, para as pessoas que você conhece que precisam, que já estão na idade de fazer o procedimento e nunca fizeram. Às vezes, assim, conhecidos próximos, meu pai nunca fez uma colonoscopia. Meu pai já tem 65 anos, nunca fez uma colonoscopia. Então, fale com seu pai, converse com ele para que ele faça. Né? Então, é um exame importante e a endoscopia está aí para cada vez ajudar mais e fazer diagnósticos cada vez mais precoces. Uhum. Vou marcar minha consulta, já estou na idade. Te convenci. Estou na idade aí, tenho que fazer. É isso aí. Né? Mas a gente, né, o cardiologista já estou indo faz tempo, o urologista já fui também, agora preciso fazer a colonoscopia também. Então, é a hora de fazer as prevenções aí, né? A gente que está nos 40 e tantos aí já está na hora, né, de fazer toda essa prevenção aí. Eu vi né? que na hora que eu falei 45, você meio que tipo, ai meu Deus. Já estou no 47 já. Então, se eu falei a partir dos 45, você já... Opa!
Então, eu tô Epa, falando de já mim. passou 2 anos já. Tá na época certa de Já fazer, tá na né? prorrogação aí. Tá certo, Simone. Bom, pessoal, olha, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, vai colocando aí, né? Dizer que achei que foi uma live muito legal, porque a gente falou de coisas muito importantes, né? Hoje a endoscopia, a colonoscopia faz parte do dia a dia do diagnóstico médico e da prevenção de muitas doenças importantes, né? Principalmente o câncer, né, que hoje é a segunda doença que mais mata no nosso país. Então é importantíssimo a gente discutir diagnóstico precoce de câncer, né, e falar de colonoscopia hoje é importantíssimo, né, que o câncer de cólon é realmente um dos cânceres que mais matam no nosso país, né. E seguindo nessa linha, né, na semana que vem nós vamos ter uma live muito legal sobre câncer de pulmão, né? Que é o câncer que mais mata homens no Brasil, né? Nós vamos estar aqui com o Dr. Fábio Riuta, a doutora Viviane Andreata, vamos estar com ele que é cirurgião torácico, ela que é oncologista, né? Nós vamos estar conversando sobre câncer de pulmão, até porque dia 1º de agosto é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Pulmão, né? Então, nós vamos estar puxando esse tema e falando sobre isso semana que vem. Então, na quinta-feira da semana que vem, 19 horas, não percam essa live, tá? Vai ser uma live muito interessante. Então, conto com a presença de todos aí. Então, Simone, por favor, Obrigada. então, aí, né? Fala a sua mensagem final aí. Fala Muito aí, acho que obrigada. você já falou no começo, mas é importante dizer onde é que você está atendendo, onde que o povo te encontra, e para a gente encerrar nossa live. Quero agradecer muito a participação de todos e agradecer a oportunidade novamente. Fábio, é muito legal. Eu, por mim, fico aqui falando até, porque eu gosto, então eu continuo, né? E é um prazer estar aqui novamente, né? Conversando com as pessoas e estou à disposição. Quem quiser tirar dúvidas, pode me seguir também aqui no Instagram. Eu também compartilho conteúdo de endoscopia, conteúdo de gastroenterologia, hepatologia. Estou disponível também aqui na Gastroclínica, em Dourados, para quem tiver interesse. E é isso aí. Amo a gastroenterologia, a endoscopia, a hepatologia e vou continuar falando. Se você continuar perguntando, eu vou continuar falando. Então tá, Simone, muito obrigado, Obrigada. né? É a nossa segunda live, não vai ser a última. Tem muito tema legal de gastro aí, de gastro, de hepato para a gente discutir. Conforme for aparecendo temas aí e coisas, a gente vai marcando outras lives, né? E dizer aí, pessoal, nessa live vai estar no nosso canal daqui a pouco, tá? Lá no nosso canal do YouTube do Artemis. Então curtam a nossa página lá, acompanhem o nosso canal, tá? Tem uma live lá sobre doenças hepáticas que eu fiz com a doutora Simone há uns 2 meses atrás e muitos outros temas interessantes lá. Então, pessoal, uma boa noite, muito obrigado pela atenção mais uma vez e semana que vem, live sobre câncer de pulmão, quinta-feira que vem, 19 horas. Muito obrigado, pessoal, boa noite. Obrigada, boa noite.